Oi, oi, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o contínuo rítmico da vida. Esse contínuo rítmico da vida eu quero hoje trazer com uma experiência profunda que eu tenho feito e tenho tentado viver esses conhecimentos para que eu possa sentir o sabor que eles têm, né? Então, o que eu vou tentar fazer hoje para vocês é um vídeo das experiências que eu fui tendo com essa sabedoria. Quando a gente fala de vida, a gente precisa entender que vida é aquilo que está dentro de nós. Por quê? Porque a gente muitas vezes entende que vida é o ambiente da vida. O ambiente da vida é o nosso trabalho, é o que a gente faz, é a nossa família, os encontros que a gente faz com as pessoas. Isso tudo, aquilo que a gente vai fazer no mundo, aquilo que a gente vai ofertar no mundo, isso é o ambiente da vida. Quando a gente entende que vida está dentro de nós, então a gente precisa compreender algumas questões a respeito disso. E hoje eu queria trazer essa perspectiva que para mim ela me traz uma leveza. E eu gostaria de partilhar com vocês de que maneira que eu tenho vivido ou procurado viver isso na minha vida. Quando eu aprendi que vida é fluxo contínuo e é um contínuo rítmico, e em que contexto que veio esse aprendizado para mim? De entender a eternidade da vida. A vida, ela não tem um início, um meio e um fim, né? Para nossa biomemória, para nossa alma, como vocês queiram chamar, existe uma eternidade. Esta eternidade nos dá a perspectiva de que vida é um fluxo contínuo, contínuo rítmico. Quando que isso nos dificulta de estar vivendo essa perspectiva? Essa perspectiva, ela também se alinha à própria impermanência da vida. O que é a impermanência da vida, Josi? A impermanência da vida é quando a gente está disposto a viver a mudança em cima da mudança. Essa disponibilidade do nosso espaço interno nos traz para esse movimento de vida e fluxo contínuo, é um contínuo rítmico, né? O que nos atrapalha a viver essa dimensão dentro do nosso espaço interno. O que nos atrapalha viver nessa dimensão dentro do nosso espaço são as arquiteturas psicológicas que nós temos dentro de nós, né? Que para nós aqui, a arquitetura que nos atrapalha bastante são as nossas incompletudes. Quando a gente, e eu posso me incluir nisso, porque em algum momento da vida, os padrões, né, de querer segurar as situações, de não permitir esse fluxo da vida, de querer ter um certo controle sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre as situações, elas nos carregam de uma antivida quando a gente pensa nessa perspectiva de fluxo contínuo, contínuo rítmico. A gente não consegue se assentar, digamos assim, ou ir para o fio condutor da eternidade, porque a gente não precisa viver a perspectiva da eternidade só depois que a gente não tiver mais um corpo físico. Essa perspectiva, se a gente aprende a viver essa perspectiva, a gente muda inclusive a nossa perspectiva sobre morte. Então, o que eu vou tentar fazer para vocês aqui é uma síntese que ela vem do meu espaço mesmo, das minhas vivências que eu tenho tido nesses últimos anos da minha vida. Então, quando nós queremos trazer controle para a nossa vida, quando a dinâmica da vida, se ela nos altera muito, ela causa muito sufoco dentro de nós, que é o que a gente consegue enxergar na humanidade. Qualquer mudança de rota
é sempre, parece que o ser está vivendo uma tragédia, quando as rotas se modificam, quando as perspectivas não conseguem seguir exatamente como nós programamos, a gente tem os nossos conflitos todos acionados dentro de nós, porque a perspectiva que a gente carrega é de que a vida precisa ser estanque. A perspectiva de estabilidade é algo quase que parado, que é realmente contra a vida, né? Se a gente vai avaliar nisso, né? Isso tudo por quê? Porque a gente precisa viver num sentimento de segurança. Segurança é aquilo que nos segura. Então, quando o nosso espaço interno está tomado essa perspectiva de controle, da gente não assumir a impermanência da vida como um status contínuo. A mudança em cima da mudança é a ordem da vida. Só que a gente não consegue trazer isso para dentro do nosso espaço interno. E aí a gente começa a fazer acúmulos de morte dentro do nosso espaço. Segura aí, porque eu quero fazer conexões que, para mim, elas são super interessantes. Eu vou tentar trazer para vocês. Veja, todas as nossas vivências acumuladas ao longo da vida, daquilo que morreu, daquilo que não teve continuidade, gera em nós um resíduo de morte, de fim. Todo o nosso fracasso que a gente entende que fracassou, todo o nosso projeto que a gente entende que não deu certo, todos os nossos sonhos que nós abandonamos e que depois dele, na sequência dele, nada aconteceu nessa direção, a gente tem resíduo de morte dentro do nosso espaço. Olha se vocês compreendem isso. Vocês foram criando experiências dentro de vocês, de depois de morte, nada mais tem sobre aquilo no espaço. Essa perspectiva que envolve a nossa vida interior, dos nossos fracassos que a gente considera, né, do não realizado, do não vivido, da negação de nós mesmos em relação ao que for para nós. A gente pode ter negado, por exemplo, um amor, a gente pode ter negado um desejo muito grande que a gente tinha, a gente pode ter deixado morrer um projeto que era valioso para nós. Não importa quais foram os motivos que nos levaram a isso. Tudo isso gera em nós um resíduo emocional de morte. Esse resíduo emocional de morte e que nada aconteceu depois disso, gera uma perspectiva de que morte é o fim para nós. Quando nós cognizamos, mesmo que inconsciente, essa perspectiva, fica muito difícil de nós nos colocarmos nesse espaço da eternidade enquanto fluxo contínuo e um contínuo rítmico. Por quê? Porque a nossa arquitetura psicológica e emocional não nos permite vivenciar esta impermanência. A impermanência seria a gente assumir que aquilo que aparentemente não deu certo e nos direcionou para um outro sentido. Se a gente consegue compreender que existem estados acontecendo em nós o tempo todo, se a gente consegue compreender que isso tudo é auspicioso, que faz parte da vida, faz parte do rítmico da vida, a criação, o manejo disso, a destruição ou rejuvenescimento, né? E depois a desilusão e a liberação, quando a gente está preparado e aberto para viver esse fluxo e ritmo contínuo da vida, a gente ganha um espaço muito gracioso e de grande sabedoria. Quando a gente não consegue compreender a perspectiva da impermanência da vida e que mesmo quando a gente acha que deu ruim, quando a gente vai ver, simplesmente é
uma mudança de uma mudança de rota, é a virar um pouco para a esquerda, para a direita, e é onde você está caminhando, na verdade, para se encontrar. Só que, dependendo de como você cogniza isso, você não consegue atingir esse espaço que é tão interessante, que é o espaço da eternidade, da própria impermanência da vida em si. Quando você não compreende esses movimentos que são naturais da própria vida, né, você começa a entrar num processo de grande inconsistência no teu espaço interno, né? Porque você vai atribuindo a você fracassos, onde você questiona a tua própria potencialidade, não entende esse curso que é da inconstância da própria vida em si. Quantos de nós que depois de um fracasso quer desistir, se encolhe diante da vida, acredita que não tem valor? Na verdade, muitas vezes essa destruição é necessária para ir de uma ilusão e para você depois ter uma liberação. Vocês compreendem o que eu quero estar trazendo para vocês? Porque se a gente consegue criar esse espaço para nós, o que a gente vai perceber? Por exemplo, uma pessoa que se manifesta na tua vida, né? A pessoa se manifesta na tua vida, ela aparece para você. Isso é uma criação. Se essa pessoa se afasta de você, isso é um rejuvenescimento, né? Se de alguma forma essa pessoa regressa para sua vida, ela vem para retirar você da ilusão, ou para ela sair da ilusão. E se essa pessoa consegue agregar a sua vida e a vida dela felicidade, bênçãos, então você está vivendo uma liberação. Vocês compreendem? A gente entrar nesse fluxo da vida, a gente perceber isso a nível cognitivo, nos permitir viver isso, nos dá uma sabedoria muito interessante para viver a vida. A gente não está mais se julgando o tempo todo, e o que gere as nossas emoções não é a nossa arquitetura psicológica, e sim a nossa essência divina que sabe de tudo isso. Ela pode nos guiar a tudo isso. O que eu proponho sempre? Por que eu proponho sempre a gente não ficar preso à nossa estrutura psicológica? Por quê? Porque ela não é capaz de fazer, porque ela vai ter um jogo mental agindo ali, criando um círculo vicioso de realidade para você, e ela não é capaz de te botar nesse espaço da impermanência, nesse espaço da eternidade, que é aonde você consegue sentir e perceber Deus. Todo o nosso medo da morte, ele vem dos acúmulos daquilo que não foi realizado no nosso espaço. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que depois disso nada mais existe. Por quê? Porque as experiências de fracasso, de negação de si, as experiências de desistência em nós, nos mostraram enquanto experiência que não existe nada depois daquilo. Vocês compreendem isso? E quando a gente aprende sobre a eternidade, ou seja, a gente dilui o fluxo da morte, a gente entende que depois disso vem uma desilusão que nos dá liberação. Quando a gente compreende isso, a gente vive com muito mais força no mundo. Quando a gente compreende a morte, a gente tem a abertura do nosso espaço para viver uma vida mais interessante para nós, né, e para os nossos entornos, que é a ambiência da vida. Quando você compreende esta perspectiva da própria impermanência, que se conecta à perspectiva da eternidade, da vida é fluxo contínuo, contínuo ritmo, quando tu permite a vida acontecer nesta dinâmica que não é estática, né? Porque quantos de nós, a gente precisa entender isso, por exemplo, toda a retenção de vida, toda a retenção desse fluxo, da onde você quer sempre, você faz uma ação e visualiza aquilo ser estanque, separado, né? Quando você faz um fluxo de impermanência,
né? É como você já se sente desestabilizado, mas isso tudo por quê? Por conta dos padrões mentais e emocionais que você carrega e não compreende a perspectiva da própria eternidade em si. Então, esse cúmulo de não realizado em nós, quando a gente entende como fracasso, quando a gente faz conclusões, assim como a estrutura emocional, cultural, psicológica nos permite, né? A gente sempre começa a entrar numa cognição muito falha para você viver a vida na tua existência, porque a existência, ela não traz esse martírio para nós, né? Não nos prende, a gente consegue, é como se viver na existência, é como se você vivesse suspenso, você consegue enxergar essas dinâmicas acontecendo. Pessoas entrando e saindo da tua vida, quando retornam, o que trazem, que desilusão que elas te fornecem, elas próprias se desiludem. Se aquilo começa a ser interessante, você vê que precisou de toda aquela trajetória para que chegasse a viver uma liberação. E isso eu tô falando em termos de relações, mas tu pode estender para tudo isso. Pode ser para o teu profissional, pode ser para diferentes áreas familiares, né? Existe uma dinâmica que vai precisar acontecer. A vida, ela não é parada. A vida é um fluxo contínuo, e ela tem um ritmo próprio. Esse ritmo próprio, ele é auspicioso, porque ele sempre vai te fornecer, se você permite, ele vai te liberar, vai te desiludir e vai liberar você para entender a vida nessa dimensão, né, espiritual, divina, né, de grande aprendizado aqui no planeta Terra, que é para isso que a gente vem. A gente vem para o planeta Terra para avançar na consciência, né? O que a gente vai fazer enquanto tudo isso vai transitando dentro desse espaço nosso, que nós façamos aquilo que nos deixa feliz, aquilo que nós podemos contribuir com a vida das pessoas. O motivo pelo qual nós estamos aqui é para avançar na consciência, não tem outra coisa, né? É para passar por todos esses processos, né? De criação, de manifestação, né? Que é o desdobramento das operações, de destruição, na verdade, né? Ou rejuvenescimento, porque aquilo que destrói, tu vê que logo depois vem alguma coisa que cresce a partir disso. E depois a desilusão e a liberação. Então, se a gente compreende que essa é a dinâmica da vida, né? O que a gente quer? A gente quer criar ordem nas nossas emoções, ordem na vida, né? E na verdade é muito difícil tu fazer isso, porque você precisa entender que a natureza do cosmos é a desordem, não é a ordem. É o caos. A natureza é o caos. Quando tu quer organizar o caos, no máximo que tu ganha talvez seja uma hérnia de disco, um problema na coluna, né? Que isso tudo vai pro corpo físico através do rigor, do teu enrijecimento, da tua dureza, né? Então, quando a gente vai liberando isso do nosso espaço interno e vai entrando nessa dinâmica de vida é fluxo contínuo rítmico, a gente pode embarcar num fio condutor muito interessante para fazer a vida. Fica mais perceptivo os acontecimentos da vida, né? Vai observando melhor os acontecimentos da vida e vendo de que maneira que tudo isso mexe conosco para nossa evolução, para a gente avançar na nossa consciência. Que eu gostaria de deixar aqui neste vídeo, quando a gente entra nesse espaço de impermanência, a gente consegue viver a vida é um fluxo contínuo rítmico. Se a gente consegue viver esta natureza e compreender essa natureza, a gente está vivendo a eternidade em si. Quando a gente tem a perspectiva da eternidade, né, a gente não espera morrer para ter outra coisa, entende? Até o teu último suspiro no planeta Terra é um estado de possibilidade, porque isso é eterno, isso vai continuar numa outra frequência, mas o contínuo rítmico da vida se permanece. Então não tem um fim, a gente não trabalha para um fim. Até o último suspiro da nossa vida, a gente vai criar dentro do nosso espaço interno, onde a vida acontece, nós vamos criar um espaço de possibilidade. Vocês compreendem isso? Eu não sei. Então, permitir a impermanência da vida, que é a mudança em cima da mudança, entendam, não é promover rupturas, não é promover separações. Viver na impermanência é você assumir a transitoriedade da vida.
As pessoas se modificam, entram em novas transições, você se modifica entre novas transições. Quando a gente quer segurar um estado passado de alguém, a gente vai promover sofrimento, né? Quando a gente não admite e não entra nesse fluxo contínuo de mudança, a gente vai adoecer. Nós nos adoecemos e adoecemos o outro. Por quê? Porque não é a ordem natural da vida. A ordem natural da vida é a impermanência, é o fluxo contínuo, é a eternidade. Então, eu não sei se eu consegui, assim, trazer essa perspectiva para nós, porque essa perspectiva, ela nos ajuda muito a trazer leveza para o nosso espaço, desconectar um pouco dessa retração, dessa retenção, muitas vezes, de fazer vida. Às vezes, alguns incompletos em algumas partes da nossa vida nos dão retração, né? Então, a gente tentar trabalhar nisso, né? Eu tenho feito isso comigo. Tem algumas partes da minha vida que eu ainda sinto que tenho retração, né? Que eu não tenho um fluxo contínuo, para que eu consiga viver melhor as coisas. Então, isso a gente pode pensar em cada campo da nossa vida, né? Se a gente começa a cognizar desta maneira, né, o cosmos nos ajuda a encarar aquilo que a gente precisa encarar, né, nos desiludindo, tirando-nos da nossa ilusão e nos liberando para viver essa realidade que você já vem criando dentro do teu espaço. Eu não sei se eu pude me fazer entender, mas tudo que eu gostaria é de mostrar para vocês que se a gente se abre para uma mudança em cima da mudança, se a gente abre para a impermanência, então a gente consegue, né, fazer uma vida muito mais interessante, muito mais fluida, onde a gente vai sentir realmente que é vida dentro de nós. É isso, gente, para hoje. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.